Olá, irmãos, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição aqui da nossa série sobre os 10 mandamentos. Nós estamos já no segundo mandamento. Se você clicou nesse vídeo aqui por acaso, vá até a playlist aqui na descrição e comece desde a primeira lição, ok? Sem perda de tempo, hoje nós vamos ver alguns dos pecados contra o segundo mandamento. Portanto, vamos ao nosso texto. Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos ao Senhor em oração. Soberano Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a ajuda do Senhor. Peço ajuda para que, ao ensinar ou ao compartilhar o conhecimento que o Senhor me deu sobre este tema, sobre este estudo, eu não confie na força do meu braço, Senhor. Eu não me exalte, mas eu confio unicamente no Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Tua palavra diz não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Senhor, me ajude. Comece me purificando e me perdoando todos os meus pecados. Comece, Senhor, abrindo o ouvido, abrindo os olhos dos ouvintes, daqueles que vão acompanhar essa lição, que estão acompanhando esta série, para que o Teu reino avance, para que cada um de nós possamos observar a Tua lei, a Tua palavra, por amor a Ti, porque o Senhor primeiro nos amou. Por gratidão, pois fomos salvos para as boas obras reveladas na Tua palavra, nos Teus atributos, através dos frutos do Teu Espírito. Então, Senhor, eu peço em nome de Jesus, conceda-nos graça, conceda-nos poder do alto, para receber e comunicar a Tua palavra. Senhor, retire todo o empecilho no coração, na mente de cada um dos ouvintes, que eles possam receber a palavra e que essa boa palavra possa gerar frutos, que essa semente possa vingar na vinda de cada um dos ouvintes, colocando em prática o aprendizado, temendo ao Senhor, tremendo diante da Tua palavra. Ó Deus, receba a glória para si desde já, porque pela fé eu creio que daqui poderá sair pessoas tementes ao Senhor, que irão impactar a família deles, os colegas de trabalho, de estudos e etc. Nos ajude, Senhor, a não cometermos equívocos e erros para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Bom, antes de tudo eu quero deixar claro mais uma vez que a nossa salvação ela é somente pela graça, ok? Mas o crente que foi salvo gratuitamente por esta graça, ele vai ter o zelo pela lei do Senhor, pela palavra de Deus, e vai fazer isso, o quê? Observar essa palavra, observar essa lei, vai fazer isso com alegria no coração, com entusiasmo. Vai se cercar de bons livros, entre eles o número 1, que é a própria Bíblia, a Sagrada Escritura. Veja o que o salmista disse lá no Salmo 69, versículo 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Note aqui que o amor do salmista por Deus gerava o zelo pela obra de Deus. E este mesmo zelo atraía o ódio dos seus inimigos. A propósito, esse versículo no Salmo 69 é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, usou ele para expressar a disposição de Cristo em negar a si mesmo e sofrer em prol do benefício dos outros, a saber, todos os cristãos, todos os eleitos, os escolhidos.
Nós que fomos iluminados pela verdade, ao recebermos esse benefício, nós precisamos estar preparados para quê? Para sofrermos ao defendermos a verdade. Okay? Isso é nítido. Qual que é a última bem-aventurança do Sermão do Monte? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, vos maldisserem por minha causa, disse Jesus. Por quê? Porque assim sucedeu com os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados sois vós, felizes, plenos, completos, ditosos, quando vos perseguirem, vos injuriarem. Então, todas as vezes que você defender a verdade, que você se pôr como um defensor do Evangelho, vai haver afrontas, vai haver pessoas que vão te caluniar, vai haver pessoas que vão se rebelar, vão endurecer a cerviz. A propósito, então, esse salmo usado por Paulo, ele, ao trazer essa iluminação da verdade, a palavra de Deus ela ou endurece ou ela salva, quebrantando e dando um coração de carne. Mas nós que já somos salvos, nós que pregamos o Evangelho com a nossa vida, nós que ministramos o Evangelho com palavras, nós precisamos estar preparados nessa cultura, principalmente nessa cultura que nós vivemos, onde há todo tipo de idolatria, superstição, misticismo, sincretismo, onde há uma vasta multidão de pessoas presas nessas coisas. Nós precisamos nos preparar para sofrermos ao defendermos o Evangelho, a verdade. Congregações, ministérios inteiros estão fundamentados em heresias, estão fundamentados em idolatria, em misticismo, em superstição, em paganismo. Estão fundamentados na areia. A casa não é sólida, não está na rocha. Estão fundamentados na mentira, nas fábulas, na ilusão. Estão rodeados de ídolos, visíveis e invisíveis. Há pessoas que estão sendo enganadas há anos, irmãos, na idolatria, em diversas falsas religiões. São pessoas que, não só há anos, há décadas, 10 anos, 20 anos, 30 anos, pessoas já no final da vida ainda iludidas, enganadas por falsa doutrina, por falsas doutrinas que usam o nome de Cristo, que usam o nome do cristianismo, que usam as escrituras, ou que criam sua própria escritura, tirando textos do seu contexto. Então, são pessoas que estão há anos presas pela idolatria e por todo esse sincretismo e esse misticismo. Então, quando essas pessoas forem e são confrontadas por um estudo como esse, com a verdade, eles tendem a endurecer a cerviz, não se curvarem, tendem a não se curvar à verdade, porque estão há anos sendo enganados. É muito difícil para a pessoa, de si só, é impossível alguém que está morto ressuscitar de si só. Precisa haver uma obra do Espírito. Então, tenhamos paciência com aqueles que estão na incredulidade, com aqueles que estão nas falsas religiões, nas falsas doutrinas. E nós, então, para isso, precisamos pregar a verdade com amor, em amor. Precisamos agir não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. O meu intuito com essas lições, com esse estudo, a princípio, principalmente o segundo mandamento, que bate muito de frente com essa questão da idolatria religiosa e etc., não é ofender ninguém, não é contender, ok? Não é afrontar ninguém. Embora essas pessoas que vivem dessa idolatria, disseminando falsas doutrinas, estejam ofendendo a Deus diariamente, todos os dias, durante anos. Embora isso, a minha intenção não é ofendê-los, não é revidar com ofensas. O meu intuito é que, assim como um dia fui iluminado, onde Deus usou homens piedosos, ousados, intrépidos, para que os meus olhos fossem abertos, o meu intuito é que pessoas que talvez estejam aqui no meu canal, nessa mesma situação que um dia eu estive, possam serem iluminados, esclarecidos com a verdade. O meu intuito é chamar esse tipo de pessoa ao arrependimento, em amor.
ok? Há pessoas que já começaram a ter a visão aberta, mas isso é um processo, leva tempo. No meu caso, não foi da noite para o dia. Você vai lutar, relutar, depois você vai imaginar situações. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou tentar mudar uma congregação inteira, um ministério, e você vai se machucar. Então são estágios, são ciclos. E nós precisamos ter paciência com esse tipo de gente. Porque assim, aqueles que insistirem em viver a farsa, porque é uma farsa, é uma fábula, é uma mentira, da falsa religião, mais cedo ou mais tarde, o ídolo deles será estourado, será furado por Deus. Imagina uma bexiga que foi cheia ao longo dos anos. É isso. Uma vida toda cheia de ilusão. Imagina, você está enchendo uma bexiga com ar. Assim é a vida de quem segue falsas doutrinas, falsas religiões, ídolos. É uma vida enchida. Ela tem até sucesso, muitos têm até sucesso perante o mundo secular. Tem dinheiro, tem casamento, tem tudo. Mas vive uma fábula, uma mentira religiosa. E vai haver um dia que o próprio Deus vai chegar como se ele pegasse um alfinete, espetasse essa bexiga e esse ídolo vai explodir. E toda essa ilusão fundamentada na areia cairá por terra. Não vai resistir ao fogo, à provação. Então Deus vai furar essa bexiga com um alfinete. E aí pode ser muito tarde para muitos. Veja o que o apóstolo João diz em 1 João capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então ele está encerrando a carta. Perceba como que ele se dirige a nós. Uma carta escrita aos cristãos. Filhinhos. Aqui a gente identifica um profundo afeto de João com os irmãos. Nós somos uma família da qual Deus é o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, e todos os crentes são irmãos. João já era idoso quando ele escreveu essa carta. Portanto, ele se dirige aos irmãos da fé mais jovens. A juventude traz em si consigo paixão. Paixão boa e paixão ruim. Mas parte dessa paixão, como eu acabei de dizer, é enganosa, é ruim. Nem toda paixão é boa. Há paixão pelas Escrituras, a paixão por Cristo, a paixão de Cristo por nós. Essa é uma paixão saudável, aquele afinco, aquele anseio, como a corça anseia pelas águas. Essa paixão, ela é saudável. Mas há a paixão enganosa, falsa, ruim, ok? Que a juventude traz, a inexperiência traz. E João aqui já está velhinho. Então, olha como que ele trata os irmãos mais jovens. E filhinhos. E ele exorta, guardai-vos dos ídolos. Vê, repito, é com amor, filhinhos, com amor, com zelo. Guardai-vos dos ídolos. Portanto, seja você quem for, eu peço que você tenha humildade agora, nesta lição, ao receber esse ensino. Principalmente se você é um crente que ainda está sendo enganado, que ainda faz parte de uma falsa doutrina, de uma falsa congregação, uma falsa religião, já está tendo os olhos abertos aos poucos, mas ainda está muito perdido, ainda não tem certeza disso ou daquilo. Você está começando, tenha humildade. Analise todas as coisas, julgue todas as coisas e retenha o que é bom. Então, se você ainda está inserido nessas falsas doutrinas, tenha humildade. Não seja como Pedro, o apóstolo Pedro, que desmentiu o próprio Jesus em sua face. Jesus disse que todos os discípulos iriam se escandalizar com ele, iriam abandonar ele. E Pedro, logo em seguida, se encheu de orgulho, Pedrão, né, orgulhoso, e disse, confiança em si próprio, confiança na carne, no braço. Ele diz, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Aí Jesus respondeu, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro, obstinado, orgulhoso, o ego estava, inflado, a bexiga estava cheia. Pedro desmente o Senhor novamente em sua face. Tem que estar muito cego, muito endurecido para confrontar o nosso Senhor face a face. Ainda que me seja necessário morrer contigo, Senhor, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mateus capítulo 26, versículo 33 e 35. Veja que a arrogância de Pedro ainda contaminou os outros, os demais discípulos. No final disso, aquele que pensou que era o mais forte, o mais ousado, o super Pedro,
se mostrou ser o mais fraco de todos. Eu acredito que todos vocês conhecem a história. Então, que nós possamos ter humildade diante da repreensão, da exortação. Principalmente você que possui cargos e está se beneficiando de alguma maneira da mentira, da falsa doutrina, que está usando a religião para ocultar as verdadeiras intenções corruptas do seu coração, do coração de outros. Ouça a exortação, a repreensão e se arrependa. Porque o seu negócio não é comigo, meu irmão. O seu negócio não é com o irmão Paul Washer, não é com o reverendo Augusto Nicodemos, não é com o pastor aí da sua congregação, não é com o seu líder da falsa doutrina, da falsa igreja, não é. O seu negócio é com Cristo. Vamos ver um comentário de um puritano, Richard Cox. Sou da opinião de que todas as coisas na igreja deveriam ser puras, simples e afastadas o mais longe possível dos elementos e pompas deste mundo. Nós vivemos um momento onde a cristandade contemporânea ela tem cedido à cultura, a movimentos seculares, a fim de amaciar, facilitar as coisas para os incrédulos. Alguns usam de artimanhas para atrair os incrédulos. E na verdade a Bíblia diz que é o Espírito Santo que atrai, através da pregação pura do Evangelho. Então há pessoas que elas se apegam a elementos e pompas deste mundo, a fim de serem aceitas pelo mundo. E os puritanos, como Richard aqui cita, tinham de opinião que todas as coisas da igreja deveriam ser puras, simples e afastados o mais longe possível dos elementos e pompas deste mundo. Aqui nós notamos alguém que tinha zelo pelo culto ao Senhor. Os puritanos tinham um zelo tremendo. Eu espero nas próximas lições falar sobre isso. Os puritanos, mais do que até mesmo o próprio Lutero, abominavam e desconfiavam de determinadas doutrinas, rituais e atividades que podem gerar e geram a distração humana, por exemplo, no culto. Entretenimento no culto. Okay? Mundanismo no culto. Eu diria que muitas vezes até tecnologia. O culto deles, dos puritanos, era realizado em torno da pregação da palavra de Deus. O culto era centrado em Deus, um culto cristocêntrico, teocêntrico. Deus estava no centro. A palavra de Deus geria o culto. A cerimônia, tudo estava em torno da palavra, do louvor a Deus. Então, como eu disse mais tarde, eu espero que a gente possa ver e aprender algo com os puritanos nas próximas lições. Como nós vimos na lição anterior, nós não podemos de jeito nenhum representar Deus por meio de imagem ou figura. Vamos em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 até o 19. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 ao 19. Acompanhe o texto comigo. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aquelas coisas ou aquelas coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Uma das principais preocupações de Moisés aqui em Deuteronômio, o livro de Deuteronômio em si, mas principalmente no capítulo 4, era o julgamento de Deus contra o pecado da idolatria. Um pecado que cercou o povo israelita de perto o tempo todo e nos cerca. Eu diria que nos cerca mais ainda porque vivemos numa geração contemporânea, da porta larga, cada vez mais larga. Vivemos uma geração do avanço da ciência, da tecnologia, que até certo ponto é muito bom e útil. Por exemplo, eu posso me comunicar com vocês através deste vídeo. Imagina se eu tivesse que visitar a casa de cada um de vocês agora para levar essa mesma mensagem. Eu não sei quantas pessoas vão assistir, mas vamos supor que 100 pessoas acompanhem este vídeo. Seriam 100 casas a serem visitadas. Isso levaria dias, semanas.
Então, uma das principais preocupações de Moisés era o julgamento de Deus contra a idolatria. A ênfase veja o comentário da Bíblia de Estudos de Genebra. Toda e qualquer imagem do Senhor era absolutamente inaceitável como objeto de adoração. Portanto, nós, por sermos o povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva do Deus invisível, o Criador invisível, nós devemos, é obrigação, não é se quiser e se puder, nós devemos nos abster da idolatria, da nossa cultura, seja a cultura secular ou a cultura religiosa, de diversas religiões e ramificações religiosas de todo o mundo. Vejamos agora Deuteronômio capítulo 4 ainda, mas mais adiante vamos acompanhar o versículo 21 até o 24. Acompanhe comigo o texto. Também o Senhor se indignou contra mim, por vossa causa. É Moisés falando. E jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Versículo 24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Moisés relembra os acontecimentos em Meribá, ok? Quando ele desobedeceu a Deus, feriu a rocha, se irou por causa da obstinação do povo e por causa da maldade da própria carne pecaminosa de Moisés. O objetivo aqui é que nós, hoje, venhamos, o objetivo era que aquele povo viesse e hoje nós venhamos aprender sobre a importância da fidelidade. Por exemplo, nesse contexto aqui, caso os israelitas se rebelassem, eles poderiam não entrar na terra prometida. Veja bem, há uma diferença. A terra prometida está falando da terra prometida em Israel, a terra física, e não propriamente a Jerusalém celestial, ok? Moisés foi excluído da terra prometida, ok? A terra que emana leite e mel, não propriamente da Jerusalém celestial. E aqueles israelitas poderiam, se rebelassem contra Deus, assim como o exemplo de Moisés, não entrar, poderiam perder o direito e não entrar na terra prometida. Embora seja impossível perdermos a salvação, eu digo você que já é salvo, já é justificado, regenerado, que tem a certeza da salvação. Embora seja impossível perdermos a salvação, se você e eu vivemos uma vida prestando culto a ídolos, a cultos falsos, falsas doutrinas, doutrinas que vão além ou estão aquém do que está revelado no cânon, de Gênesis até Apocalipse. Se nós vivemos dessa maneira, embora nós sejamos salvos, nós deveríamos, pelo menos, repensar a nossa conversão. Por que eu digo embora sejamos salvos? Porque há duas situações. Primeiro, há pessoas que são salvas de fato, mas ainda não creram de todo o coração, assim, no sentido delas ainda cocheiam ali. Eu acredito que por falta do conhecimento da verdadeira doutrina, o Senhor já salvou pessoas que são eleitas, mas não tiveram ainda o pleno conhecimento da verdade. Então elas ainda cocheiam entre dois pensamentos. E há aqueles que têm plena convicção que são salvos, mas que vivem cultuando ídolos, falsas doutrinas, vivem no meio de falsos cultos. Esses, apesar de terem plena confiança e convicção que são salvos em Cristo, eles não são. Então, se você vive no meio de falsas doutrinas, num culto falso, se você está analisando esse estudo, analisando a história da igreja, mais de 2000 anos de história, analisando as escrituras, está se deparando com uma falsa doutrina no lugar onde você congrega, você deveria repensar a sua conversão. Talvez ela está chegando a você agora, abrindo seus olhos através da verdade. Mas de qualquer maneira, se você está confortável cultuando um falso Deus, agora, a partir do momento que seus olhos estão sendo abertos, eu te convido a repensar a sua conversão. O Deus de muitos, que eles imaginam ser cristãos, é o próprio ventre. São as superstições, a religião pronta, aquele negócio, vou lhe bater cartão no domingo. Sabe, aquele negócio que não tem que ler Bíblia, não tem que se esforçar, não tem que conhecer. Eu não quero saber desse negócio de teologia, eu só quero saber de Deus. Eu só quero Jesus como Ele é.
Se você não quer saber de teologia, você está falando que você não quer saber de Deus, porque teologia nada mais é do que o estudo de Deus. Teologia, theos, a palavra theos vem de conhecer a Deus. Então a teologia é o estudo de Deus. Então o Deus dessas pessoas é a superstição, é o ritual místico, pragmático, entende? Aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. É o sincretismo religioso. Se apegam a essas coisas. A religião pronta, como eu sempre digo. O escritor de Hebreus usa essa passagem que nós acabamos de ver aqui, do fogo consumidor, para se referir àqueles que cometem apostasia. Vamos ver, Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Acompanhe comigo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui em Deuteronômio, onde cita a palavra zeloso, que Deus é zeloso, essa palavra também significa um Deus ciumento, um Deus que tem ciúme do seu povo. Ele tem ciúme do seu povo. O nosso Deus, o Deus vivo, aqueles que ele escolheu, aqueles que ele elegeu e escolheu antes da fundação do mundo. Ele tem ciúme deles. Mas não um ciúme como nós, seres humanos, temos. Não é um ciúme pecaminoso e invejoso, mas é um ciúme zeloso. Deus tem zelo, ele está determinado em algo, determinado a nos salvar. Então ele tem ciúme quando nós cultuamos outros deuses, quando nos desviamos da vontade dele, santa vontade de Deus. Então nós devemos nos abster da idolatria, temendo a Deus. Olha o que o escritor de Hebreus diz: de modo agradável, com reverência e santo temor, respeitando a Deus. Por quê? Porque ele é um Deus que é um fogo consumidor. Um Deus que se ira todos os dias. Então nós devemos nos abster da idolatria secular. Da idolatria secular e da idolatria religiosa. Principalmente, né, que acho que é pior do que a secular. Essa idolatria é presente na cultura, principalmente no nosso país, que há muita diversidade cultural. Pois ela, por fim, essa idolatria, nos afastará do Deus vivo, até que venhamos nos arrepender do nosso pecado. Agora nós vamos ver um pouquinho da misericórdia de Deus. Ainda em Deuteronômio, capítulo 4, vamos ler versículo 25 até o 31. Acompanhe comigo. Isso mesmo, Deuteronômio 4, 25 ao 31. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela. Antes sereis de todo destruídos. Ok? Então está falando da terra prometida, a terra que emana leite e mel, a Canaã. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Olha só. Isso aqui a gente pode entender com muita confusão doutrinária. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, agora vem a misericórdia, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a vós. Então, versículo 31, o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então, como eu disse, ali a ameaça, Moisés está alertando do risco de não entrarem, não herdarem a terra prometida. E as consequências, quais seriam? Muita confusão doutrinária. Iriam se misturar com povos pagãos, com falsas doutrinas. Haveria muita confusão,
fazendo as pessoas ficarem perdidas. O fim do idólatra, meu irmão, é ser abandonado, entregue por Deus aos ídolos, se ele não se arrepender. Mas há uma chance, graças à misericórdia de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, nós devemos adorar a Deus somente da maneira que Ele ordenou em Sua palavra. Não é uma questão de escolha, é o jeito que eu gosto, é assim. Não, você não é o seu Deus. Quem quis ser maior do que Deus foi destituído, expulso, foi Satanás. Vejamos agora Deuteronômio, capítulo 12. Você está em Deuteronômio 4, vamos até Deuteronômio capítulo 12, versículo 30. Deuteronômio 12, versículo 30, até o 32. Acompanhe comigo. Guarda-te, não te enlances com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Essa palavra precisa despertar temor no coração de cada um de nós. O culto não é do jeito que eu e você queremos, meu irmão. Precisa haver temor, reverência, ordem, decência na doutrina, na cerimônia. Embora não estejamos mais debaixo da lei cerimonial, precisa haver, como eu disse na última lição, ordem e decência. As coisas de Deus são ordenadas. Não é do jeito que eu e você queremos. Não é do jeito que o mundo quer, para agradar fulano, ciclano, não. Então, por adotarem os costumes idólatras de outras nações, olha que coisa horrenda isso aqui, presta atenção. Alguns israelitas condenaram os próprios filhos e filhas a morrerem como sacrifícios. Um dos resultados da idolatria é esse, a cegueira. As pessoas ficam tão cegas, mas tão cegas, que elas fazem coisas abomináveis, coisas hediondas, até mesmo que trariam escândalos aos olhos de pessoas que são ateus, que não fazem parte de nenhuma religião e nenhuma doutrina. Vejamos Salmo 106. Salmo 106, versículo 34 em diante. Acompanhe comigo a leitura. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes, se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço. O ídolo é laço, é ruína, é pedra de tropeço. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente. Qualquer culto que não seja prestado ao Deus vivo, prestado de uma maneira que não está de acordo com a vontade do Deus vivo, ainda que embora você possa dizer que está prestando culto ao Senhor, nosso Deus, em nome de Cristo. Se você não está fazendo da maneira de Deus, você está prestando culto a demônios. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Olha que coisa horrenda, hedionda, olha que loucura. Irmãos, basta analisarmos as próprias religiões, as falsas religiões contemporâneas. Nós temos, por exemplo, o exemplo que, se você estudar, pesquisar no Oriente Médio, em países muçulmanos, pais muçulmanos, que os filhos, às vezes os pais têm lá 2 filhos, aí um deles se converte ao cristianismo, pela graça e a misericórdia do Senhor. Os próprios pais, o outro irmão, a outra irmã, entregam este filho aos extremistas para ser morto, preso, torturado. Isso não só na religião extremista, muçulmana, os extremistas, mas em diversas outras culturas. E aqui nesse contexto, eles estavam sacrificando os próprios filhos, as próprias filhas. Olha a cegueira que os ídolos podem nos causar. Aqui é um exemplo muito explícito e muito radical. Mas há também coisas sorrateiras mais simples que os ídolos nos levam a praticar. São mentiras. São coisas que não condizem com o perfil de um cristão. Não condizem com o caráter, com os atributos de Deus.
que os ídolos nos levam de forma cega, obstinada, com o coração endurecido. A autoidolatria, a idolatria de si próprio, nos leva a consequências drásticas, hediondas. Vamos ver agora um exemplo de consequência do culto falso, da desobediência a Deus perante uma cerimônia, algo que Deus nos ordena para agradá-lo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Acompanhe comigo. Olha só. Profeta Samuel falando. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele está falando com Samuel falando com Saul. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Saul, depois vocês podem ler o primeiro livro de Samuel, vocês vão entender a história. Saul havia sido escolhido depois do povo se rejeitar Samuel, rejeitar Deus, eles exigiram um rei. Aí o Senhor falou, isso não vai dar certo, mas vocês querem, então eu vou fazer a vontade deles. Fala com eles, Samuel, vou fazer a vontade. Aí Deus vai e unge Saul como rei de Israel. Mas Saul fracassou como rei. Quando que ele fracassou, Diego? Quando ele menosprezou a ira santa de Javé. Quando ele escolheu a obediência seletiva em vez da obediência completa. Há muitas pessoas que cultuam hoje, que pregam, aspas, o evangelho, instituições denominadas cristãs, que exercem uma obediência seletiva. O que é isso? Só aquilo que lhes agrada ou da maneira que lhes agrada. Às vezes até é a verdade, mas da maneira errada, da maneira que lhes agrada. Prestando um culto falso, um culto deturpado, um culto com as motivações erradas. Ou às vezes até tem boa intenção, mas está a maneira errada. A maneira errada. Então, Saul ele menosprezou a ira santa de Javé, de Deus, e escolheu a obediência seletiva, em vez da obediência completa. O que ele fez? Ele estava esperando Samuel para sacrificar a Deus. E na demora, porque Samuel se atrasou, não por acaso, né? Na demora de Samuel, ele decidiu se precipitar e ele mesmo realizou aquele sacrifício. Depois vocês leem lá, que vocês vão entender. Quem não conhece a história. Quem já conhece, relê para reforçar. Então, numa tentativa de obter poder pessoal, usando artimanhas para atrair pessoas, por exemplo, estratégias que não condizem com o que Deus nos ordena na palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, quando ele vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o homem quer dar uma ajudinha para Deus, quer fazer do jeito dele. Não, eu vou inventar, vou fazer um show gospel. Muito entretenimento, muito jogo de luz, muita superstição, muito misticismo, é a campanha do sal grosso, do óleo queimado, do suco de uva, a campanha do tapete, da toalha, do avental. Eu vou fazer isso para atrair o povo. É quando o povo chegar, eu prego a palavra para eles. Está atraindo pessoas réprobas, que não eram para vir. Como se jogasse a rede e viesse todo tipo de coisa. Menos peixes saudáveis. Ou seja, menos pessoas que Deus chamou. Porque o chamado vem pelo ouvir a palavra de Deus, e não através de venha e tenha a sua melhor vida aqui agora. Está com o casamento destruído? Venha e Deus vai endireitar. Eu creio que Ele endireita. Claro que Ele endireita. Se você tiver uma vida centrada em Cristo, vai endireitar. Mas isso não são argumentos de evangelismo. O evangelismo é feito com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, com a oração, e não com artimanhas, não atraindo as pessoas com a ganância das pessoas. Isso gera pessoas falsos convertidos, pessoas que são feitas filhas do inferno 2 vezes mais por causa desse esforço
legalista, humanístico, de atrair pessoas para as congregações a fim de obterem megas igrejas com 10 mil, 5 mil pessoas num culto. Spurgeon, por exemplo, ele chegou a pregar para mais de 20 mil pessoas, mas pessoas que foram atraídas somente pelo poder do Espírito, mediante a exposição do Evangelho, da Palavra de Deus. Spurgeon não prometeu, venha, sua vida vai mudar, venha, você está desempregado, você vai ter emprego, venha e você vai trocar esse carro velho por um carro novo, dê o seu carro velho no altar, aspas, e vai receber um carro novo. Você está doente, vem que Deus vai te curar desse caroço que você tem no joelho, desse problema na coluna. Não, Spurgeon atraiu mais de 20 mil pessoas em uma ocasião, pregando, expondo o Evangelho. O apóstolo Pedro, em Atos, num só sermão, se converteram aproximadamente 3 mil pessoas, 3 mil almas ganhas num só sermão. Não com artimanhas humanas, não com estratégias humanas, carnais e mundanas. Não foi com a força do braço, meu irmão. Não foi. Deus não precisa de uma ajudinha sua, como não precisava de uma ajudinha de Saul que se precipitou ao sacrificar. Mais vale obedecer do que sacrificar. Mais vale obedecer do que sacrificar. Então Saul fracassou na tentativa de obter sucesso pessoal. E muitos estão usando de artimanhas para atrair pessoas, para alcançar objetivos pessoais, dinheiro, poder, política, ou interesse de uma instituição isolada, uma seita. Veja mais um comentário da Bíblia de Genebra. Portanto, a oferta de sacrifício sob tais circunstâncias era semelhante à idolatria. Qualquer sacrifício, ainda que seja piedoso, ainda que seja até com a motivação certa, qualquer sacrifício que não esteja debaixo das circunstâncias de Deus é semelhante à idolatria. Ele também te rejeitou, Samuel falando a Saul. Saul perdeu o direito dele de ser rei aos olhos de Deus. No capítulo seguinte, Davi é ungido no lugar de Saul como rei. E acontece a retirada do Espírito do Senhor de Saul. Naquele tempo, o Espírito do Senhor habitava em reis e sacerdotes somente. O povo comum não era habitado pelo Espírito como nós somos hoje. O Espírito de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus se manifestava no templo, no local de adoração. Por isso você vai ver nos Salmos, os salmistas muitas vezes se referindo a quererem estar na casa do Senhor. Davi dizendo, eu quero morar todos os dias na casa do Senhor. Porque ali habitava a presença de Deus, diferente de hoje, que habita em todo crente, através do Espírito Santo. Naquele tempo, não. E o Espírito do Senhor, que habitava em Saul, que o ungiu como rei, se retira de Saul. E aquele homem se torna completamente obstinado, louco, endurecido, perdido. Perdido. Veja o que o nosso Senhor disse sobre o culto falso, sobre a falsa religião, a falsa confissão, a confissão farisaica, idólatra, da boca para fora. Olha o que ele diz, Mateus capítulo 15, versículo 9. Em vão me adoram, é em vão, está jogando seu tempo e sua vida fora. Em vão me adoram, ensinando, eu diria que aprendendo alguns, doutrinas que são preceitos de homens, invenções humanísticas, doutrinas que se você estudar, que surgiram há 44 anos atrás, que vieram do iluminismo, que vieram da confissão positiva, que vieram de seitas, que vieram costumes que vieram do espiritismo, sincretismo, abominações ao Deus vivo. E o Senhor Jesus está falando, vocês me adoram com os lábios, mas é em vão, não me adoram com o coração, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Bem profetizou Isaías a respeito de vós. É perca de tempo, são rituais e mais rituais sem fim, rituais e mais rituais vazios, um ciclo vicioso, meu irmão, um ciclo vicioso da religião pronta, da procissão, do galho de arruda, do sal grosso, que termina na separação eterna de Deus. É o culto da autorrealização. Sol venha a nós nunca o vosso reino, do Deus que mais parece com o Papai Noel do que o Deus vivo, com olhos de fogo. Então é perca de tempo, rituais vazios, que vão terminar na separação eterna de Deus se não houver arrependimento. Mas se houver arrependimento, como nós vimos em Deuteronômio, a misericórdia do Senhor se manifesta,
através de Cristo. Para terminar, vejamos um comentário de A.W. Tozer em seu livro Verdadeiras Profecias. Tozer diz, aspas, não há outro campo de atividade humana em que existe tanto desperdício como acontece no campo da religião. Um homem, eu diria que da falsa religião que ele quer dizer, um homem pode frequentar uma igreja a vida toda e, apesar disso, não se converter. Há igrejas que, entra ano sai ano, ouvimos as mesmas orações repetidas todos os domingos. São as mesmas confissões positivas, vai dar tudo certo, Deus vai te pôr por cabeça e não por cauda, você merece o melhor dessa terra, se quiseres e ouvires, comereis só o melhor dessa terra, não aceita essa situação na sua vida. É as mesmas coisas, o mesmo ritual, o mesmo pragmatismo, é o mesmo ciclo vicioso, você percebe que não são as mesmas pessoas que estão sempre nesses locais. Há um círculo muito grande de pessoas. Por quê? Porque há um vício, um ciclo, há uma rotação de pessoas muito grande. Pessoas que estão indo e vindo, sendo atraídas pelas superstições, pelo humanismo, pela melhor vida que há agora na Terra, pelo falso evangelho. Falso evangelho. Então são orações repetidas, rituais repetidos todos os domingos. Então, Tozer continua. As frases conhecidas, o tom religioso, as palavras carregadas de emoção têm seu efeito superficial e temporário. A pessoa sai dali, é o melhor culto da minha vida, eu estou me sentindo mais leve. Por quê? Porque teve o ego amassageado, recebeu falsas promessas. Não, vem para Jesus que você vai prosperar. Vem para Jesus que você tem um carro, você vai ter 2. Você não tem nenhum, você vai ter 1. Você tem 2, você vai ter 4. Você tem uma casa, você vai ter 2 apartamentos, um na praia e um no campo, e uma fazenda no campo. Você tem 100 cabeças de gado, você vai ter 20 mil. Aí a pessoa sai de lá, canta promessa boa. Eu não quero um Deus desse, eu quero 2. Mas o adorador não está mais perto de Deus, é ilusão, é superficial, como o brother Paul sempre diz, como o irmão Paul sempre diz, é como um bonequinho, um reloginho que você dá corda e depois perde a corda, depois de 2, 3 dias. Mas o adorador, diz Tozer, não está mais perto de Deus, nem em melhor condição moral e mais certo de que receberá a salvação do que antes, ou seja, interiormente continua morto em pecados, em delitos. Continua morto, meu irmão, separado de Deus, não nasceu, não houve uma regeneração, um novo nascimento, o coração é de pedra ainda, porque não houve a pregação verdadeira do Evangelho, não houve o operar do Espírito Santo, não foi o Espírito Santo que atraiu essas pessoas para essa congregação, foram obras, artimanhas humanas, foi a força, o braço humano, foram atraídas pela ganância, pela concupiscência, pelo desejo do hedonismo, do prazer desenfreado. Não foi o Espírito Santo, não foi a pregação da palavra. Como Spurgeon declarou lá, quando ele pregou para mais de 20 mil pessoas, que ele tinha certeza que todas aquelas cadeiras, que apesar de estarem ocupadas, em cada uma delas havia um cristão convertido, porque foram atraídas pelo poder do Evangelho e não por artimanhas do próprio Spurgeon. Então, Tozer diz, nem em melhor condição moral e mais certo de que receberá a salvação do que antes. Não há regeneração, ou seja, naquele momento que está inflado, a pessoa até larga o vício, mas passa um tempo, cai de novo. E aí vem tantos desviados da fé cristã. O número de desviados mais do que dobrou nos últimos anos aqui no Brasil, dizem pesquisas. Por causa de quê? Das falsas doutrinas, das falsas igrejas, das falsas artimanhas para atrair pessoas, a fim de ter megas igrejas, a fim de eleger candidatos na política. E tudo isso tem causado escândalo para o nome de Cristo. Blasfêmias em nome de Cristo, pois os ímpios veem isso e blasfemam. Essa pessoa, esse réprobo, vem e ele vem na esperança de ter uma vida melhor aqui na terra e não tem, porque isso são fábulas, são mentiras. Ou quando tem, é uma ilusão. E blasfemam o nome de Deus, e escarnecem do nome de Deus. Então não se encontra em melhor condição moral. E apesar de todo domingo, diz Tozer, apesar de todo domingo pela manhã, há 20 anos, por exemplo, seguir a mesma rotina e se ausentando de sua casa por 2 horas, assistir o culto sentado na igreja e retornar para casa, essa pessoa perdeu mais de 85 dias da sua vida neste exercício fútil. É futilidade, é vão, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 15, versículo 9.
Vamos terminar só com mais uma, dá tempo? Só mais uma citação de Tozer, mas agora de outro livro, agora do livro A Tragédia da Igreja. Meu irmão, more na Bíblia, mas passe também bom tempo, viajem por bons livros. E os livros de A.W. Tozer são excelentes. E ele diz no livro A Tragédia da Igreja: prefiro estar entre aqueles que não são conhecidos como pessoas importantes, ou seja, megas igrejas, megas ministérios, ser aplaudido, famoso, ok? Tozer está dizendo, eu prefiro estar entre aqueles que não são conhecidos, famosos, como pessoas importantes, mas que estão fazendo alguma coisa através do Espírito de Deus, alguma coisa genuína, fundamentada na rocha, que vai subsistir. O irmão Paul, há pouco tempo, comentou numa lição que eu estava traduzindo dele, que naquele grande dia a gente vai ver pessoas que eram anônimas, pastores, fiéis, de congregações lá no interior, lá na selva, congregações de indígenas analfabetos, congregações de 10, 20 pessoas, pessoas que a gente nem imagina que existe, mas que serão grandes no reino de Deus, porque fizeram muito, foram fiéis, piedosos, foram fiéis ao que Cristo ensinou. E vamos ver pessoas que hoje são aplaudidas pelo mundo, que têm megas igrejas, e até com doutrinas ortodoxas, que não fizeram nada, serão pequenos no reino dos céus. Isso se chegarem até lá. Então Tozer está dizendo, eu prefiro estar entre aqueles que não são conhecidos como pessoas importantes, mas estão fazendo alguma coisa através do Espírito de Deus. Mesmo que o valor desse ato seja mínimo, que, meu irmão, até um copo d'água que você serve para um irmão, para o próximo, haverá recompensa. Haverá recompensa, pois estamos na graça, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que esse esforço, esse valor seja um ato mínimo, Tozer diz, é melhor do que estar envolvido com qualquer tipo de atividade religiosa reconhecida, institucionalizada, por exemplo. Eu prefiro estar aqui no meu canalzinho, tranquilo, vocês aí, pouca gente, tranquilo, sem fama, sem aplauso, sem reconhecimento. Prefiro estar numa congregação local, onde congrega ali num bairro 30 pessoas só, tranquilo, vivendo a vida, de forma pacata, mas ousada, pregando o evangelho a toda criatura que o Senhor colocar no meu caminho, do que estar envolvido em qualquer cerimônia religiosa reconhecida, qualquer coisa institucionalizada. Embora as boas igrejas institucionalizadas sejam muito importantes para a sociedade e para nós cristãos, mas que esteja decretada por Deus como algo que não subsistirá. Vou ler de novo. Mesmo que o valor desse ato seja mínimo, é melhor do que estar envolvido com qualquer tipo de atividade religiosa reconhecida, mas que esteja decretada por Deus como algo que não subsistirá. Fecha aspas. Falsas doutrinas, falsas religiões já está decretado, estão fundamentadas na areia, no dia mau irão ruir, no dia que for provadas pelo fogo serão como feno, como a palha, irão queimar e só sobrará cinzas e pó de toda essa mentira e de toda essa farsa. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a adorá-lo em espírito e em verdade. Você que quer crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Você que quer adorar somente um único Deus, o Deus vivo. Que o Senhor nos ajude a adorá-lo em espírito e em verdade. Isso é, através de Cristo somente. Como diz um dos pilares da Reforma Protestante, solos Christus. Que Deus em Cristo os abençoe. Mais uma vez eu espero que tenha sido útil. Que vocês tenham uma excelente semana. Que possam revisar esse conteúdo e possam ser encorajados e aprender algo comigo. Não comigo, através de mim, pelo Espírito de Deus. Então, fiquem com Deus e, se Ele assim permitir, eu vejo vocês na próxima lição. Tchau!